Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E no prólogo nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de 4 avisos. Avisos sobre a fiança, a preguiça, a maldade e a perversão do corpo. Esta seção se encontra no capítulo 6, os versículos do 1º ao 19. Nós estamos falando sobre o segundo aviso, que é o aviso sobre a preguiça. E hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 6, versículo 8, que diz assim para nós: Prepara no verão seu pão, ajunta no tempo da colheita o seu alimento. Aqui ainda está se referindo à formiga. O sábio, o pai amoroso, está se dirigindo ao seu filho, ao seu discípulo. Aliás, melhor dizendo, está se dirigindo diretamente ao preguiçoso, mas indiretamente a todos. Está se dirigindo ao preguiçoso e está falando do exemplo da formiga. E esses 3 versículos, tanto o versículo 6, o 7º, que foi o de ontem, e o de hoje, o versículo 8º, ainda está falando sobre a formiga. A partir do versículo 9, que nós vamos ver amanhã, ele começa a dar alguns conselhos ao preguiçoso. Então, e fazer questionamentos. Então, a palavra de Deus está dizendo a respeito da forma como a formiga trabalha. Prepara no verão o seu pão, ajunta no tempo da colheita o seu alimento. No calor do verão, quando muitos descansam e se distraem, a formiga está alerta. Ela conhece as estações. O que a palavra de Deus quer mostrar aí? Sabe que quem não planta no tempo certo, não colhe quando precisar. Ela não é apressada, mas é prudente. E não é dominada pela preguiça, mas pela esperança. Então, o que a palavra de Deus está fazendo, está nos convidando hoje é não sermos apressados, não sermos preocupados, mas prudentes. Sermos ocupados deste modo que Deus quer que nós sejamos. E não sejamos preguiçosos, dominados pela preguiça, mas pela esperança. Esperança como âncora da salvação, como diz a palavra de Deus. Então, é isso que Deus está nos chamando hoje a viver, a interiorizar, a guardar dentro de nós. Neste pequeno versículo, o Espírito nos ensina a viver com sabedoria o tempo presente, a não desperdiçar as estações da graça, a plantar a virtude agora para colher a paz depois. Então, aproveitar o tempo presente deste modo. De que modo Deus quer que nós façamos? Que nós não desperdicemos as estações da graça. Que o tempo da graça é agora, é o tempo presente. É como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, os versículos 1º e 2º, ele diz assim: visto que somos colaboradores com ele, exortamo-vos ainda a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio. Eis agora o tempo favorável por excelência, eis agora o dia da salvação. Então é o tempo presente. Tempo presente é tempo de graça, é tempo de kairós.
É tempo onde Deus está falando conosco, Deus está se dirigindo para nós. Aproveitemos esse tempo agora. E trabalhemos hoje no tempo da graça. Não é um trabalho em vão, é um trabalho árduo, sim, mas é um trabalho onde a própria graça de Deus age em nós e coopera conosco, plantando virtude, buscando viver a vida virtuosa hoje, aqui e agora, aprendendo a nos disciplinar, nos disciplinando para poder alcançar a paz duradoura, a paz que vem do alto, a paz eterna, já experimentando um pouco desta paz aqui e agora. Plantar a virtude em nós, retirar os excessos que existem em nós e percebermos de forma virtuosa que a virtude é isso, né? Aquilo que se encontra no meio, como já dizia o filósofo Aristóteles, distante de todos os excessos, já vivendo com aquilo que é necessário. Nós não precisamos de muita coisa para sermos felizes, para sermos plenos enquanto seres humanos, enquanto cristãos. Na verdade, nós precisamos do tudo que é o próprio Deus, da graça de Deus. Mas nós não precisamos de muitas coisas terrenas. Nós não precisamos nos deixar ser guiados pelas emoções, pelos sentimentos, pelos afetos, mas dominando-os, viver vida virtuosa. Então, buscar a virtude aqui e agora, hoje, para colhermos a paz duradoura, a paz que vem de Deus. Os antigos sábios de Israel viam nesta imagem, na imagem da formiga, a figura do justo que se antecipa ao julgamento, vivendo desde já com zelo pela lei de Deus, pela Torá. O Midrash Mishlei, que faz parte do Talmud, diz que a formiga não tem necessidade de supervisão, pois age com prudência, como o homem sábio que teme o futuro. É deste modo. E Santo Ambrósio comenta que a alma, já na nossa tradição cristã, na tradição católica, Santo Ambrósio comenta que a alma previdente trabalha hoje com os bens espirituais, para não mendigar na eternidade. Deus já dispõe os bens espirituais para trabalharmos aqui e agora, no hoje da nossa vida. O verão da nossa vida espiritual é aqui e agora. Assim como o verão é para a formiga o tempo do trabalho, nós vivemos no verão. A nossa vida presente, a vida terrena, é o verão em que Deus dispõe os bens espirituais para que nós não mendiguemos, como diz Santo Ambrósio, na eternidade. Por isso que Santo Ambrósio escreve: quem não ajunta agora as boas obras, passará fome no tempo do Senhor. E o Magistério da Igreja, no Compêndio da Doutrina Social, lá no número 255, ensina que o trabalho deve ser entendido não apenas como meio de sobrevivência, mas como participação consciente no plano providente de Deus sobre o mundo. Então Deus quer que nós trabalhemos deste modo, hoje, aqui e agora, como aqueles que participam do plano de Deus, como aqueles que buscam a realização de Deus, para o plano pessoal da sua vida, mas também para o plano que diz respeito a membro, é você enquanto membro da igreja, ou seja, aquilo que edifica todo o corpo de Cristo, e também não só, mas como membro da humanidade, como aquele que tem a missão, juntamente com os demais membros da igreja, de preparar a humanidade para Cristo, fazer com que os homens possam conhecer e amar a Cristo e fazer parte da sua igreja, preparar a humanidade para a vinda do Senhor. Esse é o tempo favorável, o tempo que Deus concede a nós. A filosofia também reconhece essa verdade. Aristóteles, na Ética a Nicômaco, chama isso de frônesis, a prudência ativa, que vê longe, que sabe o que fazer e quando fazer. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, tal como a formiga prepara o pão no verão, assim o cristão sábio recolhe graças enquanto é tempo,
planta orações, ajunta obras de misericórdia, semeia o bem mesmo quando o mundo festeja o nosso. O cristão vai na contramão do mundo. Então o cristão ele busca constantemente, já aqui e agora, crescer na sua relação com Deus, na sua intimidade com o Senhor, através das orações, através da busca de uma vida virtuosa, através dos sacramentos, da frequência aos sacramentos. Ele busca usufruir desses bens que Deus coloca à sua disposição, os sacramentos da igreja, a palavra de Deus, uma vida de penitência, uma vida de oração, uma vida de total entrega, de total imersão na vontade de Deus, na graça de Deus, para que possa, contando com a misericórdia de Deus, chegar à glória eterna. Não por méritos próprios, mas por méritos alcançados por Cristo. A fé em Cristo concede estes méritos. Na verdade, a graça de Deus concede estes méritos. Então, que nós possamos buscar aqui e agora, no nosso verão, que é o tempo presente, realizar a vontade de Deus, trabalhar com ardor e com fervor, para que nós possamos realizar o que agrada a Deus e na outra vida, viver a eternidade feliz com Ele, adorando-o e contemplando a sua sagrada face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.